Noite, estamos ao vivo aqui diretamente da TV Câmara Salvador. Você que está nos acompanhando, também estamos ao vivo na Rádio Câmara Salvador, 105,3 FM e no nosso canal do YouTube. Para acompanhar por lá é só acessar o nosso canal pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Hoje a gente está aqui no auditório do Centro de Cultura da Câmara para transmitir para vocês a sessão solene de outorga da medalha Tomé de Souza ao capitão da PM, Édipo Adriel da Paixão de Jesus. Essa sessão foi uma iniciativa da vereadora Roberta Caires e o capitão Édipo, ele é formado em Direito, tem MBA em Ciências da Educação e em Estudos de Política e Estratégia e também tem formação como instrutor de armamento e tiro, dentre outras formações em seu currículo. A gente vai conversar um pouquinho com a vereadora Roberta Caires, que está aqui do meu lado, que foi a proponente desta sessão. Vereadora, boa noite. Boa noite. Por que a senhora resolveu homenagear o capitão Édipo? Queria que a senhora falasse um pouco do trabalho dele e das contribuições que ele traz para a cidade de Salvador e que o faça merecer, né, essa medalha Tomé de Souza. Boa noite a todos da TV Câmara que acompanham essa sessão solene. Quero agradecer aqui a participação de vocês nessa cobertura importante. A medalha Tomé de Souza é uma honraria da Câmara Municipal de Vereadores e é importante dizer que eu fui a proponente, mas foi uma medalha votada em plenário e apoiada de forma unânime por todos os vereadores, justamente pelo currículo técnico do capitão Édipo, mas sobretudo o compromisso que ele tem com a segurança pública. Na verdade, eu gostaria, através do capitão Édipo, que a gente pudesse alcançar muito mais homens e mulheres, que são os nossos verdadeiros heróis e heroínas, trazendo a segurança pública da nossa cidade, do nosso estado. O capitão Édipo, ele é natural de Salvador, mas hoje ele exerce uma função estratégica e muito importante lá no extremo sul da Bahia, na cidade de Porto Seguro, no 8º Batalhão. A gente vai, durante a sessão, falar um pouco mais sobre o currículo, sobre o trabalho dele, sobre, apesar da jovialidade dele, a experiência que ele tem na segurança pública, hoje como capitão da Polícia Militar, e eu me sinto muito honrada de poder ter sido a proponente dessa honraria tão merecida por ele e, de fato, reconhecido por toda a Câmara. Sim, muito obrigada, vereadora. Enquanto a vereadora vai se organizar para assumir ali o seu lugar na mesa, a gente vai conversar um pouco com o homenageado da noite, que é o capitão Édipo. O capitão pode vir conversar um pouquinho com a gente aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor se sente tendo o seu trabalho reconhecido de forma oficial aqui pela Câmara Municipal de Salvador. Boa noite a todos da TV Câmara, né, que nos assistem. É sempre muito envaidecedor ser prestigiado, sobretudo com a honraria de tamanha grandeza e distinção, e só renova ainda mais o meu compromisso e a minha necessidade de manter em alto padrão o compromisso de servir e proteger a sociedade baiana. E me sinto muito honrado, muito agradecido, principalmente pela sensibilidade da vereadora Roberta Caires, que é a autora dessa indicação, né? Uma pessoa que eu reputo ter um trabalho formidável, uma pessoa que se dedica com amor à comunidade soteropolitana. Agradecer e dizer que a partir de hoje eu renovo o meu compromisso, né, de servir e proteger a comunidade da Bahia. Isso aí, muito obrigado, capitão, parabéns pela honraria. E a gente fica aqui, né, mostrando para vocês toda a sessão do início ao fim. E você que está nos acompanhando, já sabe, pode também acompanhar pelo YouTube. É só acessar o QR Code que está na sua tela, nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook e também na Rádio Câmara, 105,3 FM. Fique agora com a sessão solene, você pode acompanhar e acompanhar também a homenagem, as honrarias que serão feitas para o capitão Édipo. Depois que entrega o título, aí não pode mais falar, porque depois é ele, tá? Aí na hora de entregar o título... Ele já terminou a entrevista, então vamos começar. Já terminar, tá? Aí a senhora pode talvez colocar esses juntos. Não abre a força para não cair, não tem isso. E as coisinhas tá aqui na minha mão. Aí você me entrega, isso aqui não é isso aí nada. não volta. Então, tá. Aí na hora tá aqui, eu te dou. Tá. Pra não cair na hora, tá bom? Tá bom. Vamos começar, não vamos? Quero. Boa noite a todos.
e a todas. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de outorga da Medalha Tomé de Souza ao capitão da Polícia Militar da Bahia, Édipo Adriel da Paixão de Jesus, nos termos da resolução número 3.489/2025, de minha autoria, vereadora Roberta Caires. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos vocês. É uma sessão que tem um rito formal, solene, e nós vamos estar aqui nessa noite de reconhecimento ao nosso amigo e capitão Édipo. Gostaria de convidar para compor a mesa juntamente comigo o vice-presidente da Associação de Oficiais Força Invicta, Coronel Gilson Santiago. O subcomandante do 8º Batalhão, Major Lima Neto, representando o comandante Tenente Coronel Robson de Oliveira Souza. O Coronel Pedro Jorge Fonseca. Tenente Coronel Marcelo Carvalho. Quero agradecer a presença também do Cabo Barreto, que está aqui conosco, e gostaria, neste momento, de convidar o nosso homenageado da noite, capitão Édipo Adriel da Paixão de Jesus, para compor a mesa. Solicito a todos, neste momento, que fiquem em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos
nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas certes da justiça clama forte, verás se o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó Pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Essa é uma noite especial e com muitas pessoas especiais. Eu quero agradecer a presença da senhora Vana Ferreira da Paixão, que é a mãe do nosso homenageado. Agradecer a presença de sua esposa Ayala Pitanga, de sua filha Flora, que formam essa família tão linda. Muito obrigada. Juntamente com você, Ayala, a presença de sua mãe, Dodô, e de sua irmã, Tainã. Eu vou fazer uso da palavra agora. Oi. Mais uma vez, cumprimento a mesa. Muito obrigada pela presença de vocês. Mostra o prestígio, mas, sobretudo, a relevância do nosso capitão Édipo em tê-los aqui nessa noite. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Hoje, para mim, Édipo, capitão Édipo, é uma dupla honra em poder, nessa posição, como amiga, mas, sobretudo, como vereadora de Salvador, está podendo ser a proponente e lhe conceder a maior honraria da Câmara de Vereadores de Salvador. Vale ressaltar que a medalha Tomé de Souza foi proposta por mim e votada de maneira unânime por todos os 43 vereadores, diante da prestação do seu trabalho e serviço na Polícia Militar da Bahia, pelo nosso estado, pelas nossas cidades, e foi votado de maneira unânime pelo reconhecimento do seu trabalho. O capitão da Polícia Militar, Édipo Adriel da Paixão de Jesus, é natural de Salvador, é pai de Flora da Paixão Pitanga, esposo de Ayala César Pitanga, integrante da Polícia Militar da Bahia desde 2009. Atualmente está no posto de capitão. É bacharel em Direito pela Faculdade Maurício de Nassau e concluiu o curso de formação de oficiais da Polícia Militar da Bahia. Possui ainda MBA em Ciências da Educação e Estudos de Política e Estratégia, ambos pela ADESGE, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Sua formação complementar inclui cursos em gestão de pessoal, gestão da qualidade, operações com aeronave remotamente pilotadas e, especialmente, formação como instrutor de armamento e tiro, área na qual também atua com excelência. Na área acadêmica, contribuiu com a produção de conhecimento, com a publicação de capítulo de livro sobre violência doméstica durante a pandemia do Covid-19, destacando sua sensibilidade e compromisso com temas sociais relevantes. Por sua trajetória profissional, dedicação à segurança pública e relevante contribuição à sociedade, foi condecorado com as seguintes honrarias: medalha de bronze por 10 anos de tempos de serviço na Polícia Militar da Bahia, medalha do mérito Valor de Tropa, medalha do mérito Marechal Argolo, Visconde de Itaparica, medalha do mérito Forte São Joaquim, medalha Batalha do Tuiuti, medalha Bandeirante Domingos Jorge Velho, e hoje, para compor
mais ainda o seu currículo, a medalha Tomé de Souza. Fui perguntada pela TV Câmara, a quem eu quero agradecer, e essa sessão está sendo transmitida de maneira ao vivo, o porquê da relevância em reconhecer o capitão Édipo para receber essa honraria. Porque vocês são os nossos heróis e temos muitas heroínas verdadeiros de carne e osso que fazem a segurança, que pensam a segurança desse Estado. Que bom estarmos nas mãos de vocês. Eu quero dizer, como vereadora de Salvador, que nós reconhecemos a importância da ordem, sobretudo a sensibilidade de vocês, da importância que vocês têm em nossa sociedade. É uma dupla honra, como eu disse no início, estar podendo conceder essa medalha a um amigo, mas que não está aqui hoje e não está sendo reconhecido por essa amizade. Mas o meu coração me traz muito mais emoção, porque eu posso de perto conhecer a história, a vida no dia a dia desse homem de valor que você é, capitão Édipo. Que Deus continue te abençoando. Aqui estão os nossos familiares, que eu quero cumprimentar todos os nossos familiares aqui, na presença, na figura da minha mãe, Gorete, que está aqui, e do meu tio Tuca, que representa toda a nossa família, que também foi conquistada e entende a importância hoje, muito mais da segurança pública, através da convivência que temos com você. Muito obrigada também ao Igor Duarte, que veio de Minas Gerais, neste momento também, para estar prestigiando essa cerimônia. E a gente só pode franquear a palavra, por mais quebra que a gente tem aqui de cerimônia. Neste momento, eu gostaria de perguntar a vocês se tem alguém aqui da mesa que gostaria de fazer uso da palavra, antes que eu encerre a minha fala e a gente venha condecorá-lo, porque, neste caso, o homenageado é quem encerra esse momento. Alguns dos senhores? Saudar primeiramente a excelentíssima senhora vereadora Roberta Caires, saudar muito especialmente, do fundo do meu coração, a minha comadre Vânia Paixão. Saudar o companheiro Cabo Barreto, que está aqui presente, representando as praças e representando o começo da vida profissional do homenageado capitão Édipo. Saudar e, como nós somos poucos, eu vou saudar um por um o cerimonial, e Vossa Excelência irá me permitir. Saudar o meu companheiro coronel Pedro Jorge Fonseca, que foi, para minha honra, meu subcomandante na Academia de Polícia Militar, quando eu fui comandante-diretor daquela escola. Saudar o meu aluno, embora ele esteja ali de poucos cabelos brancos, mas foi meu aluno também. No começo da vida, no começo da carreira, o tenente-coronel Marcelo Carvalho, de uma história muito bonita na PM, piloto, inclusive, de helicóptero. Eu já voei com ele, tive coragem. Saudar o Major Lima Neto, subcomandante lá do 8º Batalhão, lá no extremo sul, né, naquela terra maravilhosa onde o Brasil começou. E saudar a família de Édipo, né? Ayala e Flora, que estão aqui no fundo do coração. Vocês vão me permitir, né, botar um pouco de emoção nisso tudo, tá certo, gente? Porque falar de Édipo, para mim, é fácil demais. Porque eu conheci muito pequeno. Ele me foi entregue pela mãe dele para eu ser padrinho dele quando ele era muito pequeno. Ele sequer entendia a importância daquilo. E nós estarmos aqui hoje, tanto tempo passado, para mim é muito orgulho, muita satisfação, faz com que, efetivamente, eu tenha a certeza de que a vida vale a pena ser vivida. Eu sou um leitor voraz e tenho um autor alemão, Johannes Mário Simmel, que escreveu um livro fantástico que eu recomendo a todo mundo, que é Ainda Resta uma Esperança.
E para nós, mais do que nunca, este momento simboliza para todos nós que estamos aqui, que não somos muitos em quantidade, mas somos muito em qualidade, significa que efetivamente vale a pena jogar no terreno fértil a semente do amor, a semente da fraternidade, do carinho, do respeito ao outro ser humano. Isso vale muito mais do que qualquer dinheiro, isso vale muito mais do que qualquer patrimônio. E você, Édipo, representa esse crescimento, representa essa evolução, representa a chegada, inclusive, a proximidade daquilo que é bom na vida, que é a maturidade. Você venceu todas as suas batalhas. O fato de nós termos estado com você o tempo inteiro significa muito, mas não é tudo. Tudo é o que você fez para chegar aqui hoje. E esta medalha, que a vereadora Roberta Caires, em muito sábio momento, fez a proposição, simboliza efetivamente esse momento, esse instante de reconhecimento, de homenagem ao esforço que você fez para chegar até aqui. E eu sei de tantas coisas, e não vale nem a pena a gente revelar, até porque seria uma enciclopédia. A gente não terminaria hoje. Então, eu não poderia nunca, Vânia, deixar de dizer isso, porque é o meu coração. Deus sabe de tudo. E naquele dia, naquele primeiro dia que você esteve lá em casa, ali começava uma história que a gente não sabia até onde ia. E não vai acabar aqui. Esse é apenas o coroamento do momento de felicidade da vida de todos nós. Então, eu queria, assim, e também não esquecer da minha gerente que está ali, a senhora Elaine, a minha colaboradora Lita Ayala, lá na nossa Associação de Oficiais Militares do Estado, a Associação Força Invicta, que congrega 4.600 associados oficiais militares do Estado da Bahia, por quem a gente luta e vai continuar lutando, porque legitimamente nós temos o dever que nós assumimos de trabalhar para que a Polícia Militar e o Bombeiro Militar sejam instituições melhores cada dia para prestar um melhor serviço, melhor segurança e dar tranquilidade à população da Bahia. E a você, Édipo, o meu abraço, o meu carinho, o meu coração. Que você continue assim, mas não pare aqui, porque o céu é o limite para aqueles homens que têm vontade, têm certeza, têm compromisso, têm amor, mas têm, acima de tudo, dedicação e resistência para vencer dificuldades. Parabéns, meu filho. Deus lhe abençoe. E o coronel revelou aqui que é seu padrinho, e eu estou tendo a honra de ter a minha madrinha, Valéria Ferraz, aqui conosco. Queria pedir uma salva de palmas para ela, que também teve uma importância e tem muito grande na minha vida. Algum mais dos senhores gostaria de fazer uso da palavra? Sendo assim, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e gostaria de convidar a senhora Vana Ferreira da Paixão, também a senhora Ayala César Pitanga, a esposa do homenageado, o coronel Gilson Santiago, que é o seu padrinho, a Flora, que é sua filha, para que acompanhe a entrega da medalha Tomé de Souza ao capitão Édipo. Cadê a Ayala? Ela vai ver primeiro. Vem, Ayala. Vem. A Câmara Municipal da cidade do Salvador confere a medalha Tomé de Souza ao capitão da Polícia Militar, Édipo Adriel da Paixão de Jesus, nos termos da resolução número 3.489/2025. Passo da Câmara Municipal de Salvador, em 14 de novembro de 2025, assinada pelo presidente Carlos Muniz, pelo primeiro secretário Cláudio Tinoco, pelo segundo secretário Ricardo Almeida.
Caiu. Para enxergar. Dá para enxergar. Muito pequenininho. Achou? Muito pequenininho. Momento mais esperado, gostaria de convidar o capitão Edipo Adriel da Paixão de Jesus para fazer uso da palavra, agora já tendo recebido a maior honraria da Câmara Municipal de Vereadores do Salvador, a medalha Tomé de Souza. Boa noite a todos. Em que pese alguns acreditem que eu consiga ter uma facilidade com as palavras, eu confesso que, num momento como esse, e aí sendo precedido de um elogio de uma pessoa que ocupa um espaço muito relevante na minha vida, que é meu padrinho, né? Uma pessoa que dispensa comentário, leitura de currículo, né? Eu confesso que é muito difícil. E também ser precedido pela excelentíssima vereadora Roberta Caires também, além de tornar minha missão aqui árdua, faz com que eu lance mão da minha pesca, né? E eu vou fazer uma leitura, confesso que eu estou muito emocionado. Excelentíssima vereadora Roberta Caires, pessoa na qual eu saúdo todas as autoridades aqui presentes, os funcionários da Câmara Municipal, que nos acolheram de maneira muito dedicada, singela, cuidadosa, desde a chegada até o momento do início da solenidade. Gostaria de iniciar dizendo que é com profundo senso de honra, dever e gratidão que recebo nesta solenidade a medalha do Mérito Tomé de Souza. Uma condecoração que não apenas carrega o nome de um patrono histórico, mas que é o símbolo do maior compromisso com a cidade de Salvador. Como bem disse aqui a vereadora Roberta Caires, é a maior honraria desta casa. Para mim, mais do que uma homenagem, é um símbolo de trajetória, de raízes, de compromisso com o legado que carrego como filho de Salvador e como cidadão baiano. Tomé de Souza, nosso patrono, foi o primeiro governador geral do Brasil e fundador da cidade de Salvador.
responsável por estabelecer os alicerces da administração, da lei e da ordem em um território ainda em formação. Marco inicial da organização política e administrativa do nosso país. Sua missão à época foi de construir do zero uma cidade que se tornaria o coração da Bahia, berço da cultura, da fé, da resistência e da brasilidade. E é inspirando-me nesse espírito pioneiro, o mesmo espírito que ergueu as primeiras instituições de Salvador e a lançou para uma nação, que recebo hoje esta medalha com o mais profundo respeito, gratidão e, sobretudo, pertencimento. Eu que venho de origem humilde, de uma realidade onde o estudo e o esforço eram os únicos caminhos possíveis. Fui forjado nas dificuldades, guiado pela determinação de vencer pelos meus próprios méritos. Cada etapa da minha jornada foi marcada pela superação e pela crença de que a disciplina e o trabalho são verdadeiras ferramentas de transformação. Nada foi fácil. E talvez por isso que cada passo que eu tenha dado tenha um sabor tão especial. E tudo isso eu agradeço primeiramente a Deus e a minha mãe aqui presente. Minha mãe, que é uma verdadeira entusiasta da minha vida. Ela organiza tudo, se antecipa, fica ansiosa. É só um Deus nos acuda. E também meu falecido pai, João, um exemplo de homem muito justo, muito distinto. Ele que partiu ainda na minha mocidade, eu ainda não tinha ingressado na polícia. E ele também que me faz falta, muita falta. Só que, ao passo que eu perdi meu pai, eu tive a sorte de ter uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, a quem eu devo muito, né? Que é o senhor. O Coronel Santiago, que é meu padrinho, é um homem de vida irretocável, um homem probo, justo, digno por excelência. E, como eu já disse aqui, dispensa comentários, ele, a cada momento que a gente estava junto, era uma verdadeira aula, sempre um insight, né? Tudo que ele fala, a gente tem que ouvir e anotar, porque são coisas que a gente vai usar para o resto da vida. Muito obrigado. Agradecer a minha família, né? Família Paixão, que está aqui representada pelo meu tio Israel, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um profundo carinho. E meus dois fiéis escudeiros ali, né? Meus dois primos, que eu tenho como irmãos, Daniel e Jodeli. Muito obrigado por tudo. Não há como não registrar um parágrafo exclusivo para a Polícia Militar da Bahia, minha instituição, né? A instituição que está presente na minha vida, não só quando eu entrei em 2009, como consta no currículo. A minha relação com a polícia, ela nasce em 97, quando eu, muito pequeno, comecei a estudar no colégio da Polícia Militar. E, de lá, eu fui construindo essa relação amorosa com a corporação ao ponto de me dedicar a ingressar e formar minha carreira. E aqui eu faço uma pausa para saudar meus companheiros de turma no início da carreira. Barreto é meu colega de turma de soldado. Nós que entramos... Nós não, né? Eu, jovem, ele já entrou cansado. Nós que entramos lá em 2009, né? Na região do Ouro Negro, em Candeias. E foi o meu primeiro passo profissional na Polícia Militar, como policial militar propriamente dito. Também não esquecer de fazer aqui uma alusão aos meus companheiros de turma, de oficiais, aqui representando o capitão Ribeiro, que é um amigo, irmão, uma pessoa distinta, né? Perdeu um pouco do cabelo que tinha, né? Mas está ali, vive forte. Esses são os homens que representam o futuro dessa instituição. Homens muito valorosos, viu, comandante? Homens de bem.
E é nesse momento também que eu gostaria de fazer um agradecimento aos meus ex-comandantes, que são variáveis incontestáveis na minha carreira. São variáveis de uma equação. Eu costumo dizer, parafraseando o senhor, que nós somos resultado da equação de um pouco de cada comandante, né? Alguns a gente absorve as coisas positivas e os outros, aqueles que tiver um traço negativo, a gente aprende a como não fazer. E essa é a receita do sucesso. Senhores, senhoras, foi essa polícia militar que me tirou de casa. Em determinado momento da minha caminhada, eu deixo a capital e sigo rumo ao interior da Bahia, para Porto Seguro, terra-mãe do Brasil. Não em busca de conforto, férias ou lazer, como qualquer outra pessoa faria, mas em busca de um propósito, levando comigo o orgulho de ser soteropolitano e o dever de representar em cada missão o caráter firme e a identidade de nosso povo. Levei comigo tudo o que Salvador me ensinou, e lá no interior reencontrei o verdadeiro sentido de pertencimento, o de representar minha cidade e o meu estado com dignidade, levando comigo o espírito soteropolitano, que nunca nos abandonou. Foi em Trancoso, vilarejo de Porto Seguro, que eu conquistei a maior riqueza da minha vida, que é a minha família. Minha esposa e a minha filha Flora. Minha esposa Ayala e a minha filha Flora. Que são combustíveis diários para todas as lutas, razões para seguir em frente, para perseverar, dia após dia, a cada desafio. E, junto com ela, vieram a maior riqueza da família dela. Minha sogra, Dodô, que está aqui, uma pessoa maravilhosa. Meus cunhados, Tainã, irmã de Ayala, e Carlinhos, né, que é esposo de Tainã. Pessoas que sustentaram a minha chegada em Porto Seguro, eu que fui só com a mala e o carro. E mais nada. Nunca tinha passado de travessão. Alguém conhece travessão aqui? Nunca tinha passado de travessão. Fui para Porto Seguro, ainda jovem, e só com a esperança de que lá eu ia encontrar uma missão. E encontrei mais do que a missão, encontrei minha família, né? Minha razão de viver. Foi em Porto Seguro também que eu conheci a excelentíssima vereadora Roberta Caires, a autora dessa indicação. Roberta Caires, que é uma pessoa extremamente dedicada no que faz. Excelência no que se pretende fazer e que criou com o povo de Salvador um amor tão grande, e a gente percebe no fruto do seu trabalho, um amor tão incrível, a ponto de, às vezes, a gente perguntar se Roberta não é soteropolitana, né? E eu fico muito grato pela sua distinção, pela sua sensibilidade em nos enxergar enquanto trabalhador profissional da segurança pública, como você bem disse, mais do que um amigo. Muito obrigado. Esta medalha é, portanto, não apenas um reconhecimento pessoal, não pertence somente a mim. Ela é o reconhecimento de uma trajetória construída com base no dever, na lealdade e na honra. Pertence a todos que dividiram a nossa caminhada, pessoas que eu amo e que eu não consegui aqui relacionar, que estiveram e estão em todos os momentos, me fazendo sempre ser um ser humano melhor. Momentos bons e aqueles não tão bons, principalmente nas tempestades. Mas como a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Cristo Jesus para convosco. E é assim que superamos cada dia, cada adversidade. Essa medalha simboliza cada pessoa que acreditou, cada obstáculo superado, cada vez que eu precisei recomeçar. E não foram poucas. Ela representa o povo simples e humilde, de lá da Nova Suarana, de onde eu vim.
representa Salvador com a sua história, a sua cultura, ecoando Bahia fora através do nosso compromisso, da nossa conduta profissional. Hoje, diante de todos vocês, eu renovo o meu compromisso de continuar sendo um representante leal, servindo e protegendo com integridade e mantendo viva a essência do lugar onde tudo começou. Porque ser soteropolitano é carregar dentro de si a força de Tomé de Souza, aquele que veio para construir. E assim eu sigo construindo pontes, oportunidades e caminhos de transformação. Agradeço de coração àqueles que me inspiram e caminham comigo. Essa honraria é nossa. Porque ninguém constrói nada sozinho. Ninguém. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu gosto de parafrasear, embora seja um político polêmico, Churchill. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E quando você parabeniza nós, profissionais da segurança pública, e aqui eu me coloco como, não Édipo, não o capitão, mas sim uma representação simbólica da nossa instituição, é para demonstrar que nós somos, apesar de, às vezes, esquecidos, nós somos essenciais para a manutenção de toda a sociedade. Muito obrigado. Não, eu estou aqui, eu fiz um curso de me emocionar. Mais uma vez, eu quero registrar, já agradecendo a presença do nosso vice-presidente da Associação de Oficiais, Força Invicta, Coronel Gilson Santiago. Obrigada pela presença, pelas palavras. Ao nosso subcomandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Major Lima Neto, um querido amigo, um grande homem, representando aqui também o comandante Tenente Coronel Robson de Oliveira. Quero agradecer ao Coronel Pedro Jorge Fonseca, muito obrigada, Coronel, pela sua presença. Agradecer ao Tenente Coronel Marcelo Carvalho pela presença, ao Cabo Barreto, a todos os familiares, amigos, nessa cerimônia que declaro neste momento encerrada. Muito obrigada.